de janeiro a maio deste ano, teve um déficit de 177 milímetros no total de chuvas no sistema Cantareira. Em abril deste ano, choveu apenas 2,2 milímetros, enquanto a média mensal é de 86 milímetros. Em maio, o acumulado é de 11,5 milímetros, enquanto a média histórica, 77 milímetros. E o prognóstico climático indica que teremos um segundo semestre mais seco do que o normal, podendo evoluir para um Laninha no final do ano. Né? É um fenômeno climático, a gente vai aqui explicar para você. Então, para entender essa situação e verificar os prognósticos, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, o PROCAM, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos falar um pouco da previsão. Bom, essas comparações já deixam a gente bastante preocupado. Então, veio até aqui com menos do que se esperava e pode piorar isso? Exatamente. Já o prognóstico climático já vem sinalizando que nós poderemos ter um segundo semestre mais frio, né, do que o habitual e também com uma menor quantidade de chuvas, né? E ele pode evoluir para o surgimento de um Laninha a partir do final do ano. O Laninha é o oposto do El Ninho. Esses dois fenômenos ocorrem na região equatorial do Pacífico, né? O El Ninho é um aquecimento dessas águas no Oceano Pacífico, o Laninha é um resfriamento dessas águas, e, de maneira geral, o que acontece? Quando nós temos um El Ninho, nós temos um aumento das precipitações, né, das chuvas na região sul, podendo chegar, dependendo da intensidade, influenciar um pouco na região sudeste, principalmente, né, um pouco no estado de São Paulo, e temos, tanto no sul quanto no sudeste, um aumento de temperatura. Quando a gente tem o Laninha, ocorre o contrário, nós temos uma estiagem no sul, um clima mais ameno, mais frio, e também nós temos uma redução no volume de chuvas, né, coisa que já vem se verificando no sul do país, né, nós temos uma estiagem aí acentuada, e essa estiagem, dependendo da intensidade, ela pode se refletir também em São Paulo, né? Então, se houver um Laninha no final deste ano, ele poderá se estender para o primeiro semestre de 2021. E o que isso significa? Eu conduzi um estudo, né, que eu publiquei recentemente, que mostra que a crise hídrica, ela começou, a última crise hídrica que a gente teve aqui na região metropolitana de São Paulo, ela começou com Laninha e se estendeu durante uma fase neutra, que é a fase que nós temos atualmente. Ou seja, o binômio fase neutra Laninha é o pior cenário para a recarga do sistema Cantareira. E esses dados de chuva que você mencionou, ou seja, em abril choveu apenas 2,2 milímetros, ante uma média mensal de 86 milímetros. E em maio, né, até o presente, o acumulado foi de 11,5 milímetros, enquanto a média histórica é 77, eles mostram efetivamente que nós já estamos dentro desse prognóstico de redução do volume de chuvas. O volume do sistema Cantareira hoje já caiu para abaixo de 60%. Nós não deveremos ter um problema sério com Cantareira ainda esse ano, mas a sugestão é que a gente efetivamente economize água para que a gente tenha uma reserva melhor, né, uma reserva estratégica para o ano que vem, principalmente, porque nós tivemos, durante a crise hídrica, nós tivemos uma alternância aí de Laninha e fase neutra, que se estendeu aproximadamente aí por uns 2 anos, e se isso voltar a ocorrer, é claro que isso pode ter uma repercussão grande aqui no abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Só lembrando, de 1950 até a última crise hídrica, nós tivemos 7 episódios de crise de abastecimento, né, com diferentes intensidades, mas sempre repercutindo, né, com falta d'água, ou redução de volume ofertado de água. Então, não é uma situação inusitada na região metropolitana de São Paulo. Na verdade, ela é até uma situação que ocorre com certa frequência.
Então, desde o final da última crise, não está descartado que uma nova crise poderia acontecer no futuro não muito distante. A última crise terminou há aproximadamente aí 5 anos, né? Então, se a gente prognosticar um problema mais sério para o ano que vem, a partir do ano que vem, já seria aí dentro desse intervalo mais ou menos previsto, porque a crise anterior à última, né, ela ocorreu entre 2003 e 2004, então nós tivemos aí um intervalo de aproximadamente 10 anos. E agora, né, talvez aí um intervalo, se acontecer realmente um problema, se a gente não tomar as precauções necessárias, a gente pode ter efetivamente um problema com intervalo aí em torno de 6, 7 anos em relação à última crise. Então, o conselho é que realmente a gente tenha uma preocupação grande em relação ao consumo de água, né? Mas há fatores estratégicos que eu até aconselho a Sabesp a prestar atenção, porque a informação que se tem é que, pelo menos até o ano passado, ela não estava utilizando prognósticos climáticos Mas para fazer. era isso que eu ia perguntar, professor, o que que o governo, em que ele se baseia, se ele acompanha essa evolução, se tem as informações climáticas, é óbvio, isso é muito fácil de acompanhar, de ter essas informações, e se age preventivamente. Era justamente essa segunda questão que eu ia colocar, que é isso que o senhor está começando a contar para a gente. Então, Roxane, uma coisa que ficou muito evidente durante a crise hídrica é que, infelizmente, a Sabesp não usava os prognósticos climáticos para fazer a gestão dos sistemas de mananciais, né? Parece muito inusitado isso, mas realmente isso ocorria. E quando houve a renovação da outorga, a outorga é a autorização federal para o uso do sistema Cantareira, tendo em vista que ele também utiliza águas que vêm de Minas Gerais. Então, ele utiliza não só reservas que têm origem aqui em São Paulo, mas também recursos hídricos que vêm de Minas. Então, ele precisa de uma autorização federal. Na renovação dessa outorga, que ocorreu há poucos anos, constava um novo sistema de gestão do Cantareira, o que realmente trazia uma gestão melhor, né, para prevenção de crises, mas não havia qualquer menção do uso de prognósticos climáticos, pelo menos para orientar as ações que seriam tomadas. E esses prognósticos, eles são de fundamental importância. Aqui cabe, sempre eu faço essa distinção, né, para o público que não é especialista, né, entre previsão meteorológica e prognóstico climático. A previsão meteorológica é aquela previsão de curto espaço, assim, olha, vai chover no final de semana, não vai esfriar, não vai nos próximos dias. E a previsão climática, ela mostra a tendência de comportamento do clima ao longo de estações. Então, vai sinalizar como é que vai ser o inverno, a primavera, o verão. Quer dizer, é possível hoje a gente ter um panorama com uma boa precisão do que pode acontecer já no final do ano em termos gerais, até o final do ano em termos gerais. E isso é feito por diversos institutos de meteorologia, o pessoal do IAG na USP faz isso, o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia, né, do INPE, institutos internacionais, eles ficam acompanhando e monitorando a evolução do clima, né, e da situação dos oceanos ao longo aí de diversas regiões, para ter esse panorama, porque obviamente isso influencia, né, por exemplo, na agricultura. Então a gente pode ter uma maior ou menor quantidade de grãos, né, colhidos em função dessas variações. Então tudo isso é monitorado internacionalmente e tem um grande nível de acerto. Mas infelizmente a informação que a gente tinha é que a Sabesp não utilizava isso. E durante um congresso, né, no Instituto de Energia e Ambiente, durante um evento científico, um dos palestrantes, ele disse que a Sabesp estava começando a montar, né, um laboratório de clima para começar a trabalhar com esses prognósticos. Então, se isso realmente acontecer, isso é uma coisa bastante alvissareira aí, porque é fundamental, porque nós dependemos basicamente das chuvas, né, para reabastecimento dos nossos mananciais. Então, saber o que vai acontecer com o clima é de fundamental importância, de uma importância estratégica para que a gente possa tomar as medidas necessárias com a devida antecedência. Só para finalizar, se a gente tivesse feito isso na crise anterior,
A crise só começou a ser reconhecida pelo governo no início de 2014, mas já em 2013 havia sinais evidentes que a gente estava entrando num cenário muito crítico. E em 2012, os sinais também já eram pungentes no sentido de alertar para a necessidade de tomada de medidas. Então, se a gente tivesse tomado medidas em 2012, ou pelo menos em 2013, possivelmente a gente não teria utilizado o volume morto e a situação seria mais tranquila do que realmente foi para a região metropolitana de São Paulo. Professor Pedro Luiz Cortes, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, do canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio, onde também publicamos essas nossas conversas semanais. Vai lá, acompanha, dá um like, passa adiante. E muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos sobre o tema. A gente volta a conversar na semana que vem. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.